Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao segundo episódio do Brisas. E hoje nós vamos falar sobre Copa América, nossos sonhos e vamos falar sobre coaching. Meu Deus, roda a vinheta. Oi pessoal, sou o Denis Carvalho e hoje estou aqui mais uma vez com Michaele Lobo. Au! E vamos conversar hoje sobre um bagulho muito doido que está acontecendo, né? Muito doido. Esse lance da Copa América, que parece que ia ter na Argentina, né? Colômbia também estava ali junto com o pessoal na organização, com a Conmebol, e por conta da pandemia, né? O pessoal estava vendo, será que vai ter? Será que não vai ter? E o nosso excelentíssimo presidente, Jair Bolsonaro, aquele mesmo que ficou sem responder 53 e-mails da Pfizer, na hora que chegou um e-mail da Conmebol, preciso responder isso aqui. Viu que realmente seria uma boa ideia o Brasil, um país onde está tendo a maior incidência de casos aí de mortes e contaminação por causa da pandemia, fazer a Copa América aqui, né? Gente, por quê? Por que não, né? Que ideia maravilhosa. Afinal de contas, o que é mais importante? Vacinar a população ou deixar eles distraídos com o futebol? É verdade, porque não basta só morrer pessoas aqui no Brasil. Vamos trazer mais pessoas para se infectarem e levar para os seus países e criar uma terceira onda, né? E mais pessoas também morrendo de infarto, passando raiva com o time do futebol brasileiro, que é uma merda. Então, estamos até numa fase até ok com o futebol brasileiro. Eu confesso que depois do 7-1 eu nunca mais acompanhei. Pra mim ali acabou. Ninguém te culpa. Obrigada. Tá? Mas falando da situação agora, eu acho que é o seguinte, Mi, até, não sei se você acabou de falar que não está acompanhando, ontem teve jogo, a gente está gravando aqui, eu nem sei que dia que é hoje, é dia 9, né? 9 de algum ano, de algum mês. A gente não sabe mais como que conta o tempo na pandemia, tá tudo... Se o tempo já era relativo, imagina agora, né? Total. Então, teve jogo ontem, Brasil e Equador. O Brasil jogou relativamente bem, ganhou de 2-0, ok. O fato interessante é o quê? Teve mais uma entrevista do Marquinhos, do capitão da seleção, que criava uma expectativa de que no jogo anterior, nos episódios anteriores da seleção brasileira, havia uma conversa de que os jogadores iam se posicionar fortemente. Oh, yes. Né? Eu acompanhei isso pelo Instagram. E não acompanhei o jogo, mas vê os recortes ali, né? Nas redes sociais. E o Casemiro, que foi o capitão no jogo anterior, ele tinha feito um posicionamento, já tinha falado na entrevista que na terça-feira, no jogo seguinte, depois que acabassem essas partidas eliminatórias, o time ia se posicionar de uma forma mais contundente, mais forte, além do que estava sendo colocado aí nas redes sociais, o pessoal estava especulando. E aí vieram memes, né? Uma coisa assim, a seleção comunista, o Tite comunista, enfim. Neymar também. Né? Olha só que bom dia, Neymar. Né? O cara que tirou a foto do Bolsonaro virou Neymar. Não precisa de muito para você virar socialista, né? Se Moro virou comunista, né, quando se posicionou contra o Bolsonaro, Dória, qualquer um, eu fico pensando em quem realmente é militante e fica, né, todo aquele tempo se dedicando, estudando, indo pra rua. Fala, nossa, mas era tão fácil assim ser... Era só deixar uma barba crescer e pôr uma camisa vermelha, seu bobo. Acho muito triste, mas, né... Aliás, dá pra fazer até um tutorial aí de moda pra você ser identificado facilmente como algum partido político. Fica a dica. Mas aí o que aconteceu nessa história toda? O presidente, o Caboclo, que era presidente da CBF, ele também estava no meio de denúncias de assédio sexual e tudo mais, e aí já estava com essa pegada de trazer para cá a Copa. Misturou tudo isso e um clima muito ruim com os jogadores, aí pesou e ele foi afastado. Nisso que foi afastado, um vice-presidente aí assumiu, um coronel, né, porque aqui já no Brasil, né, nessa época tudo é coronel, entrou e assumiu a presidência.
Acho que criou-se uma expectativa meio geral, né? Porque tava uma grande parte do povo, torcedores, estavam se posicionando contra a Copa América. Pensou o quê? E eu sou uma dessas pessoas. A partir do momento que a seleção, os jogadores, o técnico começaram a se posicionar fortemente e conseguiram o afastamento do presidente, aí sim que fortaleceu para conseguir fazer um discurso forte para que a Copa América não acontecesse aqui. Eu senti até vontade de voltar a assistir futebol depois que eu vi que os caras estavam começando a ter posicionamentos interessantes. Não é? Então, só que daí o que aconteceu? A gente foi perceber pela a conversa lá com o Marquinhos, né, que deu uma entrevista coletiva. Um posicionamento escrito mais brando que chegou da seleção. Uma conversa, veja bem. Nossa, foi deprimente. O que aconteceu? Tipo uma negociação, aparentemente, né? Então, a gente afasta aqui o presidente e vocês jogam a Copa América. Show. Todo mundo feliz? A gente compra uma mundo aí? Todo mundo fica de boa? É meio isso mesmo. E a galera aceitou, sabe? Brasil! Então ficou aquela, nossa, agora vai. Agora a gente vai poder, sabe, pegar de volta a camisa da CBF, que a galera foi pra rua, né? Ressignificar, né, gente? Trazer de volta pra gente, porque quando falam, né, a nossa bandeira nunca será vermelha, e aquele confronto, né, da CBF, verde e amarelo contra o vermelho, eu falo, gente, nunca teve um projeto pra mudar a cor da bandeira, nunca teve nada disso pra fazer esse tipo de confronto. E aí, eu mesmo que tenho a camisa da seleção, tinha ficado lá na gaveta mofando, falar, agora vai. Não foi. Olha, eu confesso assim que eu nunca fui muito fã de futebol. Tinha um prazer particular, de uma forma assim cultural, de acompanhar o Brasil jogando, porque tinha aquela coisa assim, né? Uma desculpa pra você encher a cara com os amigos e gritar e abraçar pessoas estranhas. Quem não gosta disso, né, gente? Até por isso que a gente tem o carnaval. Mas, enfim, voltando ao foco da questão, de fato eu me afastei, perdi um pouco a graça que chegou lá depois daquele negócio 7-1, a gente ficou meio na bad, aí eu meio que parei de acompanhar e tal. E o futebol, cara, é foda, porque, tipo, toda hora parece que o negócio, ele vai trazer uma... Porque ele tem muita força no nosso país, ele tem muita capacidade de transformação, tipo, você vê os meninos querendo aquele sonho de ser jogador, o esporte transformando vidas, etc, etc, e sempre morre na praia. Então, justamente esse lance que você falou da transformação, eu acho que é o que pega mais pro Brasil ter todo esse apelo, sabe, com o futebol, com tanta desigualdade que a gente tem, né, de falta de oportunidade, falta de acesso e tudo mais, é algo que realmente tem um potencial de dar uma esperança de nivelação. Exato. Sabe, uma habilidade de um garoto que vem da periferia, da favela, conseguir não só transformar a sua vida, mas com o tanto de dinheiro, né, que envolve, se você conseguir chegar lá, você consegue mudar a sua vida, você consegue mudar a vida da sua família, da sua comunidade, né? Então tem um sonho, apelo, né? E com toda essa narrativa que vem pra gente de meritocracia, né? De que se você se esforçar muito, você chega lá. Pode ser um recorte de que tem uma exceção da regra, tem várias exceções da regra, que pode vir a acontecer. Sim. Né? Então, lógico que a maioria fica pelo meio do caminho ou não chega tanto quanto gostaria. Mas você assiste, você vê seus ídolos lá, né? Isso vai sendo retroalimentado tanto, né, que fica todo esse apelo. E daí, como tem... Lógico que política no meio, né? Mas existem exemplos como, por exemplo, meu time mesmo, São Paulo, semana passada perdeu pro 4 de julho, time da Série D, né? Pô, é possível os caras... Isso depois de eles terem ganhado aquele título lá? Depois de ter sido campeão paulista... Isso não dá uma alegria assim contínua, né? Aí ontem teve jogo de novo. E aí? São Paulo ganha de 9-1 deles. Revanche, bitch, revanche. Pois é. Se o São Paulo fosse uma diva pop, eu falo assim, chupa, querida. I reborn. Pois é. E aí, no meio dessa, acho que é isso que deve alimentar muito, né,
o futebol, essa esperança aqui da molecada, né? E por quê? Qual que foi lá a desculpa que o jogador falou pra eles jogarem de novo? Teve um lance assim que você me falou. Da Copa América, do porquê que ele... Ah, nossa! Esse daí foi, acho que lá da Copa do Mundo, do 7-1. Ah, do 7-1. Foi do 7-1. O Davi Luiz, que era o zagueiro da seleção, chegou lá todo chorando. Eu só queria dar alegria pro meu povo. Mentira. Mentira. Porque ninguém, todos esses moleques, por mais que seja super legal, ok, bacana, mas ninguém vai jogar se não gosta. Não é como se, o sonho... Da guerra, né? O sonho da família fosse que o moleque era o jogador de futebol. Não, a família geralmente... lógico que generalizando, né? Não estou falando de uma família de esportistas ou, enfim, alguma coisa... Se os pais tenham uma história ou gostem muito. Estou falando de uma forma geral, obviamente. Mas que gostaria de alguma profissão que tradicionalmente desse muito dinheiro, status e tudo mais. Pensa no quê? Médico, advogado, né? E por aí vai. Sim. Se fosse numa questão de jogador de futebol, tradicionalmente acho que aconteceria o que aconteceu com meu pai, por exemplo. Jogava nas categorias de base do Guarani, aqui em Campinas, depois foi para a categoria de base da Ponte Preta. A hora que foi subir para o profissional, até o técnico na época foi em casa, meu pai contando, né? Foi em casa conversar com meu avô e tudo mais. Meu avô não deixou, falando o quê? Isso não é profissão de homem. Vai trabalhar. Polêmico, né, gente? Então, não vai ser um negócio tipo, eu sonho pra mudar, dar alegria para as pessoas. Não, primeiro, você vai jogar porque você gosta. Exatamente. O resto é consequência. E aí é lógico que aquele negócio do marketing, né? Qual que é o discurso que o pessoal da comunicação vai fazer, né? Mas não é pra... eu só queria dar alegria. Eu falava, não, cara, você gostava disso, era o seu sonho ser jogador de futebol. Consequentemente, se for convocado, ou o time que você joga, você foi feliz ali e conseguiu ganhar o título, os torcedores vão ser felizes, né? Mas era o seu sonho, a busca pelo sonho. Que aí é o que eu pergunto pra você, dona Michaele. O que nos motiva, sabe, assim, dos nossos sonhos? O que você acha pra você? Qual é o seu sonho? Vamos começar por aí. Qual que é o seu sonho? Acho que eu toquei num ponto bem suave aí. Desculpa. Nossa, cara, eu na verdade, verdadeiramente tenho hoje, com os meus 30 anos de vida, um certo rancinho dessa pergunta. Desculpa. Por quê? Não, é tipo super... é uma Retiro minha reflexão desculpa. muito foda que a gente tem que trazer. O que acontece? Eu sou o tipo de pessoa... Vocês estão olhando aqui pra pessoa que, se existe um golpe na Tailândia, escrito em árabe, eu vou achar e vou cair. A frase do golpe tá aí, cai quem quer, tipo, sou eu mesma. Serve assim, muito pra você. Não, eu praticamente criei essa frase nas minhas vibrações, foi mandado pro universo e alguém conseguiu digitalizar. Eu não tô exagerando, eu caio. Hoje não mais, porque hoje eu tenho PhD em golpe e eu não caio mais em nenhum. Agora você dá o golpe, né? Não, também, cara. Não. Calma, posso de cada vez, poxa. Desculpa. Mas eu tenho total autonomia pra criar qualquer pirâmide que você quiser, porque eu entendo esquema de pirâmide como ninguém. Uau. Vamos colocar na pauta pra falar um dia sobre isso aqui. Por favor, eu posso criar uma pirâmide pra podcast, inclusive. Ó, já tenho ela esquematizada aqui. A gente pode fazer o próximo podcast sobre isso. O nome disso é Flow. Tô brincando. Gente, chama a gente pra conversar, gente, é legal. Não queria mesmo. Gente, o que acontece? Por que eu tô falando isso? O que acontece? Quando eu era jovem, eu tinha uma ilusão, a gente já falou. Muito tempo atrás. A gente já falou, super desnecessário. A gente já falou sobre isso, da minha tendência a ser uma pessoa que acredita muito nos outros e sempre acreditar na meritocracia. Que hoje eu sou uma pessoa desiludida, já faz 58 dias que eu não uso um discurso de meritocracia. Essa brincadeira, faz mais. E aí, o que acontece? Então, eu tinha muita esperança de que, nossa, as coisas iam dar muito certo, se eu me esforçasse muito, se eu fosse uma pessoa muito
inteligente, bibi bororó. Então, toda vez que aparecia uma oportunidade para ganhar dinheiro, uma oportunidade para eu resolver todos os meus B.O.s internos e me transformar numa pessoa bem esclarecida e resolvida, para eu poder galgar novos patamares, eu ia em todos eles. E aí eu peguei a onda do coaching. Eu caí no golpe. Eu lembro dessa onda sua. Gente, é uma época que estourou o coaching no Brasil. E primeiramente, eu vou deixar bem claro aqui antes que alguém ataque, que eu acho o trabalho do verdadeiro coaching de carreira fenomenal e necessário. Mas eu tô falando de um Tony Robbins, então você baixa a bolinha aí, você que fez um cursinho ali de 2 meses no EAD e acha que é coach, que você não é coach. Aquela exceção da exceção. Tony Robbins é o coaching, depois dele eu não trombei com nenhum que é no mesmo nível, assim. E eu passei por muito coaching. Aí o que acontece? Então veio uma onda de coaching. Porque, mano, é um papo motivacional muito legal, que te deixa com muito gás para poder fazer muitas coisas. Só que, pelo menos esses mais fajutinhos, ignoram totalmente a nossa história e as nossas limitações. Eles não querem saber, entendeu? Eles querem que você simplesmente se livre, se vire. E aí o que acontece? Por que negócio do sonho? Então eles batem muito nessa tecla. Qual que é o seu sonho? Você tem que traçar uma meta, prazos, objetivos para você atingir o seu sonho. E eu era muito bitolada nisso. Mano, qual que é a missão da minha vida? O que eu preciso fazer? Qual que é o sentido da vida? Por que eu tô aqui? Etc, etc, etc. E hoje eu olho para trás, eu percebo que eu comecei a entrar nessa encanação quando tinha 13 anos de idade. E dos 13 anos pra cá, tudo que eu fiz na minha vida foi ficar completamente obcecada em descobrir algo que depois, com 30 anos e 2 filhos, eu entendo que não tem a menor necessidade. Acho que essa é uma ótima forma de contar a idade. Quantos anos você tem? 30 anos e 2 filhos. Que é muito relativo também a idade. A idade de um cara de 30 anos sem filhos é diferente, velho. Acho que dá pra ter uma perspectiva melhor da vida da pessoa. Então, é muito foda. Por que eu tô falando isso? E assim, gente, igual eu falei, eu respeito muito a profissão dos que são sérios. Inclusive, trombei com alguns que são pessoas muito sérias, que fazem um trabalho assim, muito de carreira mesmo, tentando te ajudar a enxergar as coisas que você pode fazer para melhorar a sua carreira, melhorar seu desempenho, etc, etc. Mas na grande maioria existe essa obsessão em tipo que você tem que ter uma missão, que você tem que ter um propósito. E aí vem aquele filme da Pixar, que é o Soul, que Sim, tá super em alta. E tipo, mano, é muito necessário aquele filme pra vida. A gente tem que parar de achar que existe tipo a resposta, entendeu? A vida são várias respostas, assim como são vários sonhos. A gente tem sonhos pequenininhos, como por exemplo, eu queria ter uma sala com um sofá super confortável para eu deitar e me esparramar, com os sonhos mais complexos, nossa, eu queria comprar uma casa, como os sonhos mais altruístas, tipo, nossa, queria ir por algum lugar no meio da guerra, ajudar as pessoas que estão passando fome, etc, etc. Mas são vários, não dá para ter um só. E que também tem ciclos na vida, né? De repente, numa época da vida, você tinha esse sonho e depois vai ficando para trás, porque você pensou e teve um outro sonho, né? E não necessariamente você está abandonando. De repente é um amadurecimento, né? É outra fase, foi descobrindo outras coisas que foi isso, esse construir, né? O seu sonho foi um processo de evolução também, né? Exatamente. E aí a gente tem que parar de ser tão rígido, porque... E é muito louco, imagina, você fala assim, nossa, quero ser engenheiro. E aí você faz 4 anos de engenharia para no último ano você descobrir que você não quer mais. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou me forçar a me formar para falar que eu tenho uma formação, para não desperdiçar meu dinheiro, para fazer um investimento longo? Vou fazer esse sacrifício? Vou jogar tudo pro alto e vou surfar no Havaí? Então, tá tudo bem. Por isso que eu adoro tá tudo bem. Porque tá tudo bem tá tudo bem mesmo. A gente tem que parar de achar que a gente é um filme que já foi editado. Não, tá sendo gravado. Você pode regravar as cenas. E esse negócio aconteceu, acho que muito forte comigo também, no meu último ano de faculdade. Eu lembro muito bem, eu estava numa aula de mídia, que eu fiz comunicação social, e aí no último ano o professor foi lá e fez uma conversa com a classe para diferenciar o que é publicidade, o que é propaganda, o que é marketing, né? E aí ele estava explicando que
dentro desse contexto, ou a gente sana uma necessidade existente dentro da publicidade, né? Um cliente tem uma necessidade lá, tá, beleza, vamos lá para ele vender o produto dele ou o serviço. Ou a gente cria uma nova para fazer a coisa girar, né? Vamos lançar um produto novo para as pessoas terem e a gente ganhar dinheiro em cima disso. Aquilo bateu para mim de um negócio tão forte que dentro das aulas que eu mais gostava no curso estavam filosofia, teologia, realidade socioeconômica política do Brasil, sociologia da comunicação. Então, assim, ele refletia pelo lado assim, mais humano da coisa e também trazia a parte mercadológica da profissão também. Então, dava para fazer um debate ali bem interessante. Aí, eu comecei a olhar aquilo de uma forma assim, peraí, dentro de uma realidade ampla do Brasil, ok, conseguir, de uma certa forma, sanar alguma questão existente. Mas criar uma nova, de repente, para uma família que está passando dificuldade, o pai, a mãe, não está conseguindo colocar direito comida na mesa, criar um brinquedo novo, que aí a criança vai querer, porque os amiguinhos têm, e aí vai causar um conflito dentro de casa. De repente um aparelho de celular novo que o adolescente ali também vai querer. Só pelo consumo. Exato, do consumo pelo consumo. E nisso criar uma instabilidade dentro de casa totalmente desnecessária. Eu falei, caramba, isso não é pra mim. Porque vinha até todo mundo ali conversando, não, quero trabalhar numa agência, quero construir uma agência, não sei o que, blá blá blá, montar algo assim. Eu falei, não, cara, acho que não serve pra mim. Só que eu tava já no último ano de faculdade. Olha que merda. Eu falei, eu vou jogar tudo isso pra fora? Eu falei, não, o que eu posso fazer com isso? Aí veio conversando com os amigos, a gente entrou mais na área cultural também, tentando desenvolver algumas coisas. Que é super bacana também. Aí sim, aí eu posso pegar esse meu conhecimento e aplicar de uma outra forma. Que aí, do meio desse debate, que aí acho que vem um negócio muito interessante daquela série que eu falei pra você que estou assistindo pela 4ª vez, que eu não aguento. Se eu assisto um trechinho da primeira cena do primeiro episódio dessa série, não consigo. Eu não consigo ficar na primeira cena, que é fantástica. Nossa, tá aí. Inclusive, eu quero que vocês falem pra gente que série que vocês não aguentam, que você assistiu um pedacinho e você começa a assistir de novo. Qual série que você mais assistiu na sua vida? Que a gente quer saber. Não vale Eu Patroa as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, que tá passando lá no canal aberto. Tô falando série que você pegou, não vou baixar, se eu não tiver episódio eu vou comprar o box. Qual foi? E pra mim essa série é The Newsroom. Newsroom. Nossa senhora, pra quem não assistiu, por favor, vai no YouTube, tem a primeira cena lá, legendada, bonitinha, é maravilhosa. A gente vai deixar o link no vídeo do YouTube. Vamos deixar. Tá, pra vocês conferirem, Então, porque a gente tá tudo mastigadinho aqui. No Spotify, vai lá pro YouTube, aproveita, se inscreva no canal, deixa um comentário, Curte deixa like, nós, que nós curtimos vocês. Oh, thank you. Nós ficamos muito agradecidos. E não é só isso, se você compartilhar com 7 pessoas, você vai ter 7 anos de sorte. Esse é o esquema da pirâmide que você estava falando? Não, esse é da corrente. A corrente. A corrente sempre funciona. Sim, porque a corrente é um negócio assim que é só pra pessoa ficar falando sempre daquilo e você engajar. Vamos fazer um programa falando da diferença da corrente e a diferença com a da pirâmide? Totalmente, gente. Acompanha. Logo vai aparecer para vocês. Né? Tá, vai estar em pauta aí daqui a pouco. E aí o que aconteceu? Nessa primeira cena, que é muito impactante e fica no mesmo ritmo. Eu não vou dar spoiler, que também já falei, sou contra spoilers. Se um dia eu for um político ou tiver uma certa influência, vou propor aqui que a gente crie uma lei anti-spoiler aqui no Brasil, tá? Porque a gente faz o roteiro, a gente desenvolve a produção para trabalhar a emoção das pessoas. Então lá e joga no lixo. Eu tenho que discordar de você. Sabe por que isso nunca vai dar certo? Não. Polêmica, não sabe por que isso nunca vai dar certo, Dê? De verdade, olha aqui pra mim. A nossa vida já começa com um puta spoiler. Faz parte. Porra, a gente vai morrer. Não importa, velho, o quanto você se esforce. O final é igual e inalterável. Então, já faz parte. Ixi, gente. Gatilhei aqui. Volta, por favor, fala comigo.
Eu não tinha parado pra pensar nisso. Mano, e é muito louco. Porque aí depois, não adianta, faz parte do ser humano, a gente já sabe. Tá. Eu vou colocar um pino aqui, ó, pá, nessa situação, pra não entrar numa bad aqui agora, enquanto a gente faz o podcast, tá? E depois a gente volta pra esse assunto fora da gravação. Você não quer parar aí, gente? Não, eu consigo. Vamos seguir. Tá. The Newsroom. The Newsroom. Na série, como a gente tá falando de sonhos e tudo mais, tem um personagem lá, um personagem principal, que é um jornalista, que o pessoal até no começo da série zoa ele porque ele é tipo o Jay Leno dos âncoras de TV. Significa o que, Denis? Você me pergunta. Que ele é alguém que não incomoda ninguém. Então, tipo... Gente, é o William Bonner. Desculpa, não quis ofender. Vou falar isso pro Lula, mas... Ele é muito William Bonner. Pro Lula, né? Ah, tá. Aí o que acontece? E ele fica sempre nesse negócio mediano, então consegue usar os anunciantes, patrocinadores de boa, porque não vai cutucar ninguém. Então, fica ali, só dá notícia dele e sorri. Exato, tá ganhando a grana dele de boa. Aí chega pro programa, ali no contexto, uma pessoa que ele já tinha tido um relacionamento, umas coisas conturbadas que aconteceram, que era a pessoa que mudava, que mexia mesmo com ele, e aí eles, dentro daquele contexto, decidem, não, nós vamos fazer jornalismo de verdade. Doa a quem doer. Se tiver que mexer com algum patrocinador, algum anunciante, a gente não vai deixar de dar notícia, a gente vai falar o que precisa ser falado. Né? Por mais que isso acaba entrando num contexto de, poxa, vamos perder anunciantes, vamos perder uma audiência porque vamos falar sobre coisas que, né, de repente não são tão populistas. Não vamos falar da celebridade que aconteceu. Fala, não, vamos falar de coisa séria. E aí vai mostrando todo esse contexto. Aí entra no lance dos sonhos, que eu estava falando com você. Na época que eu fui também trabalhar em redação, com jornalismo, eu tive uma situação meio assim também. Eu estava ganhando uma grana legal, estava, escrevendo sobre cultura, sabe, vivendo assim... A sua vida ali. Sonho ali de jornalismo, ali a área onde eu queria. Até que chegou um momento que eu escrevi uma matéria, porque acontecia algo foda mesmo, pesado, dentro de um contexto da cultura. E eu fui escrever uma matéria sobre. Só que aí estava num contexto político de conflito com o anunciante. Ia pegar, ia conflitar uma questão política também dentro da cidade. E caíram com a minha matéria. Eu estava escrevendo e veio de cima para baixo, falou, não pode parar porque não vai sair a matéria. E assim, eu fiquei muito arrasado. Dói. Muito arrasado mesmo. E aí eu assistindo a série, eu vejo muito desse conflito ali com os personagens, sabe? A vontade de fazer a coisa certa. E a vontade de pagar o boleto. Exato também. E aí é onde que me vem uma lembrança muito legal. Quando eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos, eu lembro, eu morava minha família, né, todo morava num apartamento, aqui no centro, e eu lembro de pegar uma folha sulfite, lápis de cor e tudo mais, e fazer um jornalzinho. Que bonitinho. Sobre os acontecimentos ali da casa, do prédio, do andar, né? Eu lembro até legal. que, eu tinha encontrado um colírio embaixo de um extintor de incêndio. Hoje, passando um tempo, eu já imagino outra coisa do porquê que aquele colírio estava lá. Ai, que mas na época fofinho. eu não fazia ideia. E eu lembro de até ter colocado isso como manchete. Então assim, eu desenhei o colírio, sabe? Ali o extintor e tudo mais. Aí fiz lá, encontra o colírio, não sei o que, o jornal do 603, que era no número do apartamento. Gente, isso dá um desenho maravilhoso. Sensacional. E aí o que acontece? Quem viu esse jornal? Eu, meu pai, minha mãe.
Ponto. E eu fiquei completamente satisfeito por isso. Não precisava ter uma audiência, não ia ter outras edições, ia uma tiragem enorme. Será que a cidade toda vai ver? O meu concorrente tem uma tiragem maior? Não. Que maravilhoso. Eu vi, tá ali pronto, existiu, sabe? E a mesma coisa depois, quando eu fui trabalhar numa TV local também, não faço a menor ideia da quantidade de pessoas que estão assistindo o programa. A gente tinha um set, tinha um estúdio, tinha a coisa acontecendo, eu tava lá no switcher, a gente cortava a câmera, colocava o VT, acontecia um programa. Não sei se tinham quantas pessoas, por exemplo, até 10 pessoas, mas eu vi um negócio ali acontecer e eu fiz a minha parte e existiu. Esse lance, acho que de rede social, de ver a quantidade, a gente contar e ficar comparando o seu sucesso, a quantidade de pessoas, quantidade de curtidas, quantidade de comentários que vê, eu acho que isso buga muito a nossa cabeça e perde o foco do propósito dali do sonho. Que aí eu acho que é um negócio muito interessante que a série mostra. Então, quando eles começam a comparar a audiência, caiu a audiência, será que a gente tem que mudar o nosso foco? Será que a gente tem que deixar de dar alguma notícia? Será que a gente tem que deixar de fazer aquilo que a gente precisava fazer? E aí entra uma reflexão muito louca sobre o negócio de paixão, o estado de estar apaixonado. Quando você está apaixonado por alguém e você publica uma foto, a sua maior preocupação é saber se aquela pessoa viu e curtiu. Pede de uma garota, e vocês sabem do que eu tô falando, é compartilhar... Não é só garotas. De qualquer ser humano. De compartilhar a foto, você vê que a pessoa não viu, dói. A pessoa viu e não te mandou uma reaçãozinha, assim, putz, que merda. Então, tipo assim... As curtidas, não interessa se deu 1 milhão de curtidas, aquela pessoa não curtiu. Então, essa questão da paixão, quando você está envolvido em algo, aí você está direcionando para aquilo. Tipo, se é seu aniversário, 300 pessoas falam parabéns para você, mas aquela que você queria que lembrasse de você real. no dia. Dói, hein? Vixi. Pega, né? Oh. E aí é onde entra, acho que um negócio que é muito... Acho que traz um pouco dessa bad, esse outro lado do coach, do que você estava falando. Acho que tem uma mensagem que pode ser inspiradora para te levar lá, mas acho que não pode soar como uma promessa de que se você fizer, essa é a fórmula do segredo que vai fazer dar certo. Exato. Porque não é assim. A gente falou isso até no podcast passado, né? No primeiro. Tem a regra, em tese, mas sempre tem as exceções. E você não pode tratar a exceção como regra. Né? O porquê que a Juliette conseguiu e outras pessoas, a grande maioria, não conseguiu chegar onde chegou. Quais foram as variáveis dessa equação? Exatamente. Eu acho que aí é onde vendem uma ideia muito errada, e para algumas pessoas é interessante, né, no meio de vender essa ideia da meritocracia, que quem não trabalha é vagabundo. Então, se você não ganha muito dinheiro, é porque você não se esforçou demais. Muito isso. Minha vida. Não é? E a gente fica nessa, não, a gente tem que estar sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa. Quando, na verdade, por que eu estou contando isso? Eu consigo me conectar com aquele sentimento de ter feito o jornalzinho e sair super satisfeito daquilo. De ter feito os meus vídeos caseiros, eu e mais poucos amigos assistirem e ter sido super satisfatório. E depois, durante a sua carreira como jornalista, você conseguiu atingir essa sensação do cara aí do Newsroom em algum momento? Ganhei mais dinheiro para fazer isso, mas nunca chegou. E depois que esse fato que eu contei aconteceu, e foi assim, até uma época, tipo, tava difícil lá no jornal, o pessoal até pagando meio atrasado e tudo mais, entrou numa época que estabilizou. Tava entrando o dinheiro na conta certinho, em dia, mas para mim já não fazia nem mais sentido. E eu já tava tipo, putz, pegou, porque não era mais a essência da coisa. Então assim, se fosse para escolher, ninguém iria querer trabalhar. Todo mundo ia querer fazer a atividade que gosta, mas sem precisar se preocupar com o financeiro. Exatamente. Fazer aquilo para tirar um recurso para sobreviver. Porque se fosse parar para pensar, o que você mais gosta o que você ia preferir fazer? Você ia preferir trabalhar ou ir para a praia? Ir para um churrasco, se divertir, viajar? Lógico que eu ia querer curtir, mas também tem um período disso também.
do descanso. Chega uma hora que também, pô, quero voltar para casa, porque eu gosto da minha casa. Quero voltar a fazer as coisas. Não quero voltar a ter que ganhar dinheiro para sobreviver. E aí eu vou falar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo o Denis, pessoas que eu já fui um dia, que fica pensando assim, que não sei o que tem. Lógico que não, porque você gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar. É porque você tem uma visão deturpada do trabalho. Aí você fala assim, não sei o que tem. Não, porque beber é legal, eu me divirto quando eu bebo com os meus amigos. Ok, coloca isso como trabalho. Não, todos os dias você vai ter que acordar 8 horas da manhã, virar uma cachaça, e tem que fazer isso, isso e isso, e aí meio-dia você vai ter que virar uma vodka, e você vai ter que dar risada, você vai ter que ser divertido, você vai ter que ser espontâneo, vai ter que brincar com os amigos, etc. Todos os dias, tá? Você vai ter que fazer isso para ganhar o seu dinheiro. Se você fizer mais ou menos, você vai ficar sem dinheiro. Aí vai chegar o final de semana, você vai querer beber? É por isso que demorou para sair esse podcast. Que eram as nossas discussões. Então a gente vai fazer o podcast e qual vai ser a nossa estratégia de divulgação para conseguir a maior audiência possível, para conseguir um retorno, aí ter pessoas que vão querer patrocinar e aí a gente conseguir investir para depois ter uma audiência legal e a gente conseguir trazer convidados e tudo mais. Virou trampo. Aí ficou foda. Ficou pesado, velho. E aí a gente demorou a falar, putz, agora a gente tem que pensar mais um monte de coisa. Não era mais a gente trocando uma ideia. Não. E fazendo aquelas, poxa, isso aqui é uma coisa legal que a gente estava falando, que acho que seria bacana de outras pessoas, seja lá quantas, né, ouvirem. A gente só jogar pro mundo e ver no que dá. Pode ser que desenrole, dê muito certo, e isso vire naturalmente, mas não podia ser o foco. Da mesma forma como essa história que você contou. O foco é beber para ganhar dinheiro. Virou trampo. Não vai ser mais a mesma coisa de que sair de boa. Alguém ligou para você, vamos no bar tomar uma. Não adianta. É outra coisa. Totalmente. Né? E acho que realmente a galera se ligar, se desconectar mesmo desse discurso todo na meritocracia e não se sentir mais culpado de meu Deus, eu toda hora preciso fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro, para me sentir validado ou justo ou merecedor de alguma coisa, porque se eu não conseguir chegar onde o outro chegou, quem disse que precisa? E eu digo mais ainda, tá, gente? Procura psicólogo, tá? Porque pessoas que vêm desse discurso da meritocracia é muito difícil de você se sentir de boa. Você vai sempre se sentir inútil, não importa o quanto você está trabalhando. Eu diria até que as pessoas que vêm no discurso da meritocracia sabem 100% que ela não existe. Mas é super conveniente vender para as outras pessoas para que elas fiquem ali. Não chega aqui, na mas corrida fica ali. dos ratos, né? Exato. Até para justamente ficar ali para ser útil para que eu consiga o resultado que eu quero. Que eu quero, exato. Eu acho que depois dessas reflexões aqui, acho que a gente pode, encerrar por hoje. Eu acho que eu vou deixar vocês se fudendo aí, pensando em toda a merda que tá dentro do interior de vocês e do quanto vocês precisam melhorar. Brincadeira, bobos. Deixa nos comentários essa bad, né? Vamos compartilhar. Vamos conversar, isso. Gente, é muito vamos importante. Trocar uma ideia, a gente responde, aí vocês mandam aqui, daí de repente tem até umas coisas, pode vir até uns comentários interessantes que podem vir a gente usar como tema aqui do podcast. Com certeza. E se vocês comentarem muito, ainda pode ter um vídeo da gente reagindo aos comentários, que é muito rede social, eu adoro. Ele odeia. Então vocês me seguem e não seguem ele. Essa louca. Ei, também não é assim, né? Tá vendo como é que é? Todo mundo gosta. Lembre-se que eu sou editor dessa bagaça, aí na hora de colocar aqui, siga no Twitter, siga no Instagram, eu vou colocar só o meu. Gente, olha o complô. Olha o complô, hein? Por favor. Tô brincando. Adorei a nossa conversa, foi muito profunda. Gostei bastante. Então, bora pro próximo. Aguardem nós. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau.